sou o pastor Neldson Neves, substituindo temporariamente o pastor presidente, pastor Raimundo Belém. E vamos aqui em mais um programa em que a mensagem tem como título O Nosso Melhor para Deus. Nós temos aqui em Marcos capítulo 12, versos de número 41 a 44, que diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Nós vemos aqui nessa passagem de Marcos uma história em que Jesus estava no templo, estava ali a observar o comportamento das pessoas que chegavam ali com as suas ofertas, que chegavam para depositar suas ofertas. E ele, ao observar, ele via que muitas pessoas estavam ali somente colocando aquilo que estava sobrando, aquilo que eles tinham em excesso e estavam dando por dar uma oferta. E nós sabemos que a oferta, ela é um ato de adoração que nós devemos ter diante de Deus. Nós devemos dar aquilo que Deus nos dá, que nos abençoa todos os dias. Nós devemos dar com coração, com amor para Deus. E aqui nessa mulher, nessa questão falando da mulher, dessa pobre viúva, nós temos aqui uma história interessante, porque essa mulher, ela era viúva, como a palavra diz, era viúva, e naquela época, as mulheres viúvas, elas eram discriminadas pela sociedade, elas não tinham direito a trabalhar, se não tivesse herdeiros como filhos, não tinha como elas se manter. Tudo o que poderia suprir o seu sustento, ela deu como oferta. E isso chamou a atenção de Jesus. A palavra diz que Jesus estava observando a forma como as pessoas estavam ofertando. E ofertar é um ato de adoração, é um ato de desprendimento, é uma atitude que você tem que ter para com Deus, não só em ofertar, mas em todas as áreas, dentro da igreja, dentro da sua casa, por onde você andar, você tem que ter atitudes de adoração a Deus, você tem que procurar dar o seu melhor. Deus deu o seu melhor por nós. Ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida em abundância. E nós, faço uma pergunta para você, você que está nos ouvindo e nos assistindo, qual o teu melhor você tem dado para Deus? Aquela mulher deu o melhor que ela tinha para Deus, e é isso que agrada o coração de Deus, quando nós damos aquilo de melhor que nós temos para o Senhor. E aquela mulher teve atitudes que chamaram a atenção de Deus. Nós temos aqui 4 atitudes que nós vemos nessa passagem. Ela teve a primeira atitude de desprendimento. Enquanto que a passagem relata que alguns estavam dando aquilo que estava sobrando, aquilo que tinham em excesso, eles estavam dando aquilo que sabia que não ia fazer falta. Mas ela deu algo ali em que poderia fazer muita falta na vida dela, no que mantinha aquela mulher, e ela deu o que ela tinha, uma atitude de desprendimento. Se nós formos ali em Filipenses 4, 12, 13, você vai ver o que diz ali em Filipenses 4, 12, 13. Diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas.
Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vemos aqui em Filipenses uma mensagem do apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem o que era isso. Passar por dificuldade, passar por necessidade, mas dar o seu melhor. O apóstolo Paulo deu o seu melhor para a obra do Senhor. E ele diz no final, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Aquela mulher sabia que ela podia dar aquela sua última oferta, uma oferta de desprendimento, porque ela sabia que ela podia todas as coisas naquele em que ela confiava, naquele em quem ela cria. Nós precisamos ter essa atitude de desprendimento. Nós precisamos ter um desapego a essas questões de bens materiais. Essa passagem aqui, ela vai de encontro a muitas coisas que têm sido ensinadas por aí. A prosperidade, as pessoas a buscar prosperidade, as pessoas a buscar riquezas. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós não podemos estar servindo a um Deus com interesse de querer bens e bens materiais. Nós precisamos nos desapegar a essas coisas materiais, por quê? Porque isso acaba corrompendo, acaba nos fazendo a amar mais uma coisa do que a outra. Deixamos de amar mais a Deus para amar mais as riquezas. E essa mulher, com essa atitude, ela chamou a atenção de Deus. E nós temos a segunda atitude dessa mulher. A segunda atitude, a atitude de reconhecimento. Ela reconhecia quem era o Deus que ela servia. Ela reconheceu ali que a vida dela estava nas mãos de Deus, com aquela oferta, tudo que ela tinha. Ela reconheceu que Deus poderia multiplicar, que Deus poderia dar. Ela reconheceu que Deus era o Senhor da vida dela. E às vezes nós não reconhecemos, não temos esse reconhecimento com relação a Deus. Nós não reconhecemos que Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aquela mulher foi ali à frente levar aquela sua última oferta. Aquela última oferta que poderia suprir a sua necessidade em muitas coisas. Mas ela deu a oferta, não querendo barganhar com Deus, mas reconhecendo que o Senhor poderia suprir a sua necessidade. Em Colossenses capítulo 3, versos 23 a 24, de tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Façamos de todo o coração como ao Senhor, não para agradar a homens. Aqueles homens estavam dando a sua oferta para agradar a homens, não a Deus. E aquela mulher, ela deu uma oferta que agradou a Deus e não aos homens. Isso é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Terceira atitude dessa mulher. Essa mulher teve uma atitude de fé. Em Hebreus capítulo 11, 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é algo que todo cristão precisa ter. Aquela mulher teve fé. Aquela mulher não viu o que estava por acontecer, mas ela teve fé, ela creu no invisível, ela creu no impossível. E a fé é isso, é o que está em Hebreus 11, 1. Nós precisamos, pelos olhos da fé, olhar para Deus. Nós precisamos crer que Deus está atento a tudo e a todos. Deus está atento às nossas necessidades. Deus conhece o que nós estamos passando. Deus sabe aquilo em que está, muitas vezes, tirando a nossa paz.
Mas se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós colocarmos a nossa fé em prática, o Senhor vai suprir a nossa necessidade. Aquela mulher, ela teve fé. Fé que se ela colocasse aquelas 2 moedas ali, Deus iria ao encontro dela, como Deus foi. Nós não sabemos o que Deus proporcionou àquela mulher depois daquela oferta de coração que ela deu, daquela oferta de desprendimento, daquela oferta de reconhecimento e daquela oferta de fé. Nós não sabemos o que Deus proporcionou àquela mulher. A Bíblia não fala, mas chamou a atenção de Deus, e eu creio que aquela mulher foi grandemente abençoada por ter dado aquela oferta. E a palavra de Deus diz que sem fé, sem fé era impossível agradar a Deus. Portanto, nós devemos agradar a Deus com fé, porque sem fé nós não estamos agradando a Deus. E por último, a 4ª atitude daquela mulher, uma atitude de sacrifício. Deu tudo aquilo que ela tinha. Ela abriu mão de tudo que ela tinha. Talvez fosse o último centavo para a sua alimentação, mas ela deu com uma atitude de desprendimento, de reconhecimento, de fé e uma atitude de sacrifício. Nós estamos fazendo algum sacrifício para Deus? Nós estamos sacrificando algo da nossa vida para termos Deus como a nossa prioridade? Aquela mulher sacrificou tudo que ela tinha para ter Deus na vida como prioridade. Façamos isso. Façamos mais sacrifício para Deus. Ele fez. Ele pagou um alto preço por nós. E nós precisamos fazer esse sacrifício maior, o nosso melhor. Nós precisamos dar para o Senhor. Que Deus abençoe. Amém.